Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 27º vídeo, né? Caminhando aí para o final. E amanhã teremos o 28º, 29º, 30º e 31º vídeos, encerrando aí o nosso mês, o Agro ETEC, tá? Então agora nós vamos falar aqui, continuar nessa parte de conflitos, né? E vamos aqui trabalhar com os motivos comerciais de conflitos no agronegócio. Eu estendi um pouco mais, né? Então essa parte comercial tá lá pelo meio das top 10 dicas. Mas vamos lá, as dicas, tá? De gestão de conflitos para empresas do agronegócio. Então aqui é o site do Instituto Agro, Excelência no Agronegócio. Tem diversos artigos, materiais para download, cursos, tá? E a parte inicial falando um pouquinho aqui sobre a empresa. Então tem aqui técnicas de venda, marketing no agro, manejo de fertilidade do solo para altas produtividades, gestão de carreira e marketing pessoal no agronegócio. A gente já viu que isso tudo é muito importante, né? Durante aí as lives que eu venho fazendo diariamente durante esse mês de março. Então, vamos lá, né? Abordando aqui mais uma vez esse tema relacionado aos motivos comerciais de conflitos no agro. Vamos trabalhar aí com as 10 dicas de gestão de conflitos para as empresas no agronegócio. Tá? Esqueci de colocar a musiquinha aqui, né? Vamos colocar, porque senão fica um silêncio aqui, né? Johnny Warwick. Vamos lá. O texto, o artigo começa assim. A gestão de conflitos é importante, tá? Uma importante ferramenta aí para qualquer empresa que atua nesse setor de agronegócio. E a gente já viu aí que as marteladas, né, são constantes. Então, é comum, vou afastar um pouquinho, é comum que os empreendedores rurais se deparem com esse tipo aí de situação no dia a dia, tá? Sejam problemas com a sua própria com a sua própria equipe, ou seja, tem que afastar um pouquinho aqui o celular, ou então com fornecedores aí e clientes. E cliente não envolve só, né, quem está aí trabalhando diretamente com você, né, os frigoríficos, enfim. Envolve também aquelas pessoas que vão consumir os seus produtos nas cidades, não é isso? Aí eu sempre falo a questão da certificação dos produtos, né? É muito importante essa responsabilidade socioambiental, que isso atrai os clientes. As pessoas, elas não se importam em pagar mais caro por um produto, desde que ele seja amigo do meio ambiente, tá? E dos funcionários. Amigo no sentido de prezar pela saúde, tá? Então, vamos aqui. Lidar com colaboradores com diferentes opiniões, né? Pessoas, público aí, consumo, né? Consumidores finais, clientes intermediários, parceiros, não é uma atividade fácil, porque cada pessoa tem a sua personalidade, tem os seus interesses, tem os seus valores que são aí formados durante toda a vida, né? Então, é importante a gente saber mediar, tá? Essas divergências. É um processo complicado, difícil, tá? Mas ele precisa ser feito. Então, a gente chegar e dar uma ordem é muito mais fácil do que sentar e discutir, né? Avaliar, buscar soluções para algum tipo de problema que esteja acontecendo. Mas a gente precisa fazer isso para que a equipe, o processo, a empresa
se sustente, tá? E tenha aí uma vida longeva e produtiva. Então, gente, é necessário que a gente tenha foco, paciência, determinação, respeito, honestidade, espírito de liderança. Então, saber perceber ali quem é a pessoa que tem mais habilidade, que tem mais técnica, mais conhecimento para estar desempenhando uma determinada função. Isso é saber delegar, é liderar, tá? Porque chefia é quem manda, o outro obedece. Isso é muito fácil. Agora, saber observar os pontos fortes e fracos, tá? Do seu funcionário, isso aí já é liderança, né? É saber delegar funções. Então, demanda aí um pouquinho de técnica, de estudo. Vamos estudar aí a parte de recursos humanos, tá? Da administração. Não tem paciência, tem que pagar alguém que faça isso por vocês, porque isso aí gera um retorno muito positivo, porque um dos problemas no campo é a alta rotatividade de funcionários e funcionários aí que não têm, né, um grande conhecimento. Então, aqueles que se destacam, eles acabam sendo absorvidos rapidamente pelo mercado de trabalho e a maioria das fazendas, das propriedades que estão ali precisando de mão de obra especializada para trabalhar, acabam perdendo, né? Ficando aí sem o seu funcionário fidelizado, tá? Então, não é só uma questão de que todos se sintam satisfeitos dentro do ambiente de trabalho, diz o texto aqui. Mas também, saber, né, aumentar a produtividade do seu agronegócio. Então, dicas aí para gestão de conflitos. Não é só a questão de estar todo mundo feliz, mas também a questão de melhorar a sua produtividade, tá? Então, gente, a gestão de conflitos, ela é extremamente necessária, tá? Por quê? Porque é por meio dela que você vai poder otimizar a rotina. Imagina, se ficar todos aí os empregados em conflito, você vai ter uma boa produtividade? Fica todo mundo discutindo, e um fala que a ordem partiu de fulano, o outro que a ordem partiu de ciclano, aí o outro fala que a ordem partiu sei lá, de Zé, né? Aí fica uma miscelânea, tá? E aí ninguém faz nada, né? Então, seguindo aqui, a gestão de... falei sobre isso, né? Que é extremamente necessária. Então, peraí, deixa eu ver. Para a gente poder otimizar o negócio, né? E fazer aí o seu empreendimento rural crescer de vez, né? Mas crescer de uma forma sustentável, de uma forma que gere aí benefícios não apenas para você, mas para todos os seus funcionários, seja direta ou indiretamente. Então, gente, muitas vezes, né, as divergências que acontecem, elas acabam atrapalhando o cronograma, né? É o que eu falei. Um diz que era para fazer uma coisa, o capataz falou uma coisa, o gestor falou outra, o filho do proprietário falou outra coisa diferente, a veterinária falou outra coisa completamente, né, fora ali do script. E aí, como é que fica, tá? Então, as divergências muitas vezes elas atrapalham ali um cronograma, um planejamento a ser seguido, tá? E aí vai te gerar erros e prejuízos. Então, gente, tudo isso que eu falei agora afeta aí diretamente a sua produtividade, e mexendo na produtividade vai mexer na lucratividade, tá? Seguindo aqui. Então, manter aí uma gestão de conflitos eficaz dentro do seu negócio e na vizinhança, né, nas vizinhanças do seu negócio, afeta aí diretamente o seu sucesso, né, corporativo, tá? O seu empreendimento rural.
Claro, não apenas na parte rural. Toda a sua vida, e isso serve também aqui para as empresas, indústrias, corporações que estão nos grandes centros urbanos. Tem que gerir os conflitos. Então, gente, com a gestão de conflitos, você consegue não apenas criar ali um ambiente corporativo saudável, tá? Onde as pessoas se entendem entre si, se respeitam o modo de trabalhar, né? De cada ali envolvido em cada processo, tá? De produção. Então, é criado um ambiente saudável, onde todos podem ali expor as suas opiniões sem medos, né? E sem gerar também revanches, sentimentos negativos. E seguindo aqui, me perdi aqui, gente. Sem gerar, né, situações desagradáveis e que podem aí até mesmo culminar em sabotagem, tá, dos seus negócios. Então, gente, a gente vai ver aqui as dicas, né, para auxiliar aí no gerenciamento desses conflitos e também auxiliar na revenda ou empresa ligada ao agronegócio. Então, serve não só para quem está lá na lida, para quem está lá na propriedade, mas também serve para vendedores, revendedores e todo tipo de empresa ligada ao agro. Na verdade, todas as relações humanas elas devem ser baseadas aí, né, na mediação de conflitos, né? Já evitaria muitos transtornos como os que a gente tem observado aqui no nosso país e que são provocados principalmente devido aqui à corrupção, tá? Então vamos aqui, né, aos top 10. O que é um conflito? Alguém sabe o que é um conflito? Conflito é quando ninguém está se entendendo, não é mesmo? Então a gente associa esse termo a brigas e desentendimentos, tá? Mas necessariamente não precisa ser encarado somente dessa forma, tá? Na verdade, o artigo diz aqui, né, que conflito é o quê? Toda divergência. O que é isso? As pessoas elas não estão chegando a um objetivo comum. Então um quer uma coisa, o outro quer outra e ninguém se entende. Aí vai chegar ao objetivo comum de aumentar a produtividade? Não vai, tá? Então, divergências aí de ideias, opiniões, não necessariamente precisa chegar às vias de fato de agressão física, tá? Então, o conflito diz respeito a divergências de ideias, de pensamentos ou de atitudes entre duas pessoas ou entre grupos, tá? Então, dentro aqui do agronegócio, uma situação conflituosa muito comum, que ele cita aqui no artigo, é quando os funcionários têm ideias diferentes de como realizar uma atividade. Então, eu já falei sobre isso, seja colheita, organização de insumos, tá? Manejo dos animais. Então, um acha que o processo tem que ser feito de uma forma, o outro acha que deve ser feito de outra forma. Cadê a liderança nessa propriedade, né? Deixar ali as pessoas administrando conforme o talento, conforme a formação técnica e o conhecimento prático dessas pessoas. Tem que gerir isso muito bem, tá? Mais o que aqui que eu posso falar? Em um primeiro momento, o artigo continua, né? Esse tipo de situação parece que ele não vai te gerar prejuízo nenhum, né? Só que ele afeta diretamente a dinâmica do empreendimento. Então, se uma pessoa acha que tem que abastecer e limpar o bebedouro, né, dos animais, 2 vezes ao dia, e aí suponha que você tenha um funcionário de fim de semana e o outro durante a semana. E aí um acha que tem que limpar todo dia, né? 2 vezes ao dia. E o outro acha que tem que limpar de 15 em 15 dias. Gente, isso vai gerar um conflito.
mesmo tudo bem, não vai chegar a 15, né? Porque se tem um no final de semana e o outro durante a semana, o do final de semana ele vai passar ali 2 dias sem limpar, né? Mas isso aí pode te gerar um custo, né? Pode te gerar um dano nessa parte aí de manejo sanitário. É só para tentar ilustrar, tá? Que eu tô falando. Outra coisa também, uma pessoa acha que tem que abastecer o coxo, tem que abastecer lá com uma quantidade muito acima do que os animais vão ingerir. Sempre vai haver desperdícios, né? Então, tem uma outra pessoa que acha que tem que fazer um veterinário que acha que tem que vacinar os animais uma vez ao ano, o outro fala que para economizar vai vacinar, né, a cada 2 anos. Então, gente, são conflitos aí que, se não forem muito bem gerenciados, podem gerar danos gravíssimos para o seu negócio, tá? E aí, se esses conflitos, se esses embates disserem respeito a problemas socioambientais, vocês podem até mesmo perder aí a propriedade, tá? Então, gente, está aqui, né? Se esse tipo de embate não for resolvido quanto antes, poderá atrasar o cronograma da colheita, gerar perda de produtos e, conforme eu já expliquei, pode gerar até mesmo a perda da sua propriedade, tá? Então, por isso, é necessário que a gente tenha aí uma gestão de conflitos eficaz, tá? Então, aqui ele continua, né, falando que apenas por meio da mediação dessas divergências, o que é? A gente sentar e conversar e procurar achar pontos em comum, chegar a um consenso e paz e amor, apenas através da mediação das divergências, que é isso? Chegar a um resultado comum e parar de brigar. Somente através disso será possível melhorar e fazer crescer o seu negócio, tá? E até mesmo aí os relacionamentos interpessoais, tá? Então, seguindo aqui. Quais são os principais fatores causadores de conflitos em empresas do agronegócio, né? Quais são os motivos de conflitos aí nessa parte comercial? Vamos lá. Aí tem mosquito aqui, gente. Os conflitos aí comerciais, né, dentro de um empreendimento rural, eles podem ser gerados por uma série de fatores em diferentes escalas, desde brigas de funcionários até briga aí por mercados, né, por consumidores, por logística. Pode haver uma infinidade de tipos de conflitos. Como há vários processos, então, que estão sendo executados ali em uma propriedade, desde a produção até o escoamento do produto, e diferentes equipes aí atuando, né? Então, temos veterinários, temos vaqueiros, temos gestores, né? É comum que exista muita divergência de ideias e de opiniões, mas é necessário que se chegue a um consenso para poder governar ali, né, gente? É um mini país. Aí, seguindo aqui. Para a gente entender melhor como é que funciona esse negócio de gestão de conflitos, tem muitas consultorias e pessoas que são especializadas somente nessa parte aí de gerir os conflitos, tá? Especialmente os que envolvem a família durante o processo de sucessão familiar. Então, primeiro aqui, para a gente poder entender, né, essa questão aí, nós vamos conhecer as principais fontes de conflitos aí nas empresas do agronegócio. Então, principais fontes de conflitos, né, comerciais no agronegócio. Primeiro delas, desentendimentos por conta de modos de trabalho diferentes. Então, gente, é um dos motivos mais comuns aí de divergência, porque cada pessoa, né, ela quer fazer o seu trabalho do seu jeito, né? Então, isso acontece quando os colaboradores de uma equipe, eles têm métodos diferentes de trabalho. É importante que a gente padronize, que a gente crie
protocolos de ação que todos irão seguir, tá? Para que não haja esse problema de cada pessoa agir de acordo com a sua vontade. Então eu faço a silagem dessa forma, ciclano faz de outra forma. Não, tem que padronizar o processo, senão vai ficar sempre sem um parâmetro, sem uma medida, tá? E aí você não entende onde é que está entrando ou saindo dinheiro, né? E aí, sem controle, fica difícil melhorar alguma coisa. Otimizar recursos e diminuir os gastos, tá? Se você não sabe quanto está gastando, como é que você vai economizar? Impossível. Então, gente, nesse tipo de situação, geralmente um líder ou então os colegas, eles não sentem que o outro membro está trabalhando da forma correta. Então começa aquele negócio, o meu método funciona, o seu não, tá? Ou até mesmo aí que o modo de trabalho esteja afetando toda a operação. Então, deu tudo errado, não vendeu, a culpa é sua, tá? A semente não germinou, foi você, tá vendo? Não falei que aquele processo não dava certo? Então a gente tem que ter tudo ali muito bem anotadinho, muito bem escrito, saber tudo que está sendo feito e delegar ali as funções no organograma da empresa, tá? De quem vai controlar o quê, que tipo de método está sendo utilizado para a gente conseguir avaliar o que está acontecendo. Segundo ponto, falta de comunicação. Acabei de fazer uma live sobre isso, tá? Então, esse aí é uma das causas de conflitos, então, muito comuns também, tá? Que necessita aí de uma gestão de qualidade, não é sair gritando com todo mundo, tá? Não é assim que a gente consegue uma comunicação melhor. Então, gente, é através do respeito, tá? E da informação. A falta de comunicação, ela pode desencadear aí uma série de problemas, tá? Além do embate entre colaboradores, mercados, tá? Então tem a questão da utilização errada de insumos, atraso nos cronogramas de entrega, de produção, de protocolos que você está seguindo aí para melhorar a produtividade, trabalhos duplicados, né? Então a pessoa foi lá e lavou o bebedouro, e daqui a pouco vai outro funcionário e faz a mesma coisa porque não sabia que o anterior também estava responsável por essa parte. Então cada um tem que ficar dentro do seu quadrado, exercendo as suas funções, e só meter o bedelho na função do outro se for para ajudar, se pedirem ajuda, tá? Má conservação de maquinário e muitas outras coisas. Por quê? Porque as coisas não estão sendo ali relatadas, anotadas, tá? Então, gente, toda essa coisa que pode acontecer aí com relação à má comunicação, né? A uma comunicação deficiente entre os seus colaboradores, entre os seus funcionários, tudo isso pode ser desencadeado pelo simples fato dos funcionários ou até mesmo das lideranças, tá? E dos gerentes não conseguirem estar dialogando de forma aí correta com os seus interlocutores, né? Com as pessoas com as quais eles estão lidando diretamente, tá? Então, dessa forma, informações incorretas são passadas, né? Informações aí que são importantíssimas, são pontos chaves para a sua produtividade, acabam ficando de fora da comunicação, né? Porque todo mundo espalha o que é ruim, o que é bom ninguém comenta. Terceiro motivo aqui, motivos pessoais, motivos, tá? De conflitos aí nessa questão comercial do agro. Os motivos pessoais também geram muitos conflitos, tá? Então a pessoa tá lá, tem a mulher, o marido é gerente da propriedade, a mulher tá lá, de repente zootecnista, e aí começa aqueles conflitos, aquela guerra, né? O gestor vai lá e fala, para ser feito isso dessa forma, e ela com raiva, você não manda em mim, e faz as coisas da forma que ela quer. Então, gente, e se for aí agricultura familiar,
pior ainda, tá? Que aí começa aquele negócio de um irmão não manda no outro, você não manda em mim, eu tô trabalhando muito mais que todo mundo aqui e o negócio não anda. Então, gente, às vezes os colaboradores eles até estão ali trabalhando de forma eficiente, só que no momento que eles são colocados para trabalhar juntos, né? Eles não conseguem decidir nada, não conseguem fazer nada, brigam o tempo todo, discordam o tempo todo, tá? E ficam aí apontando defeitos um no outro. Enquanto isso, a produtividade, ó, cai, porque é tempo que você deveria estar manejando o solo, cuidando dos animais, dando um giro aí pela pastagem, você está o quê? Discutindo, tá? Quarto motivo aí, agora sim entrou no comercial aqui, tá? De cabeça, explicitamente. Muitos conflitos também podem ser gerados dentro do âmbito comercial. Esse tipo de divergência pode tornar a situação de uma empresa rural bastante complicada, tendo em vista que afetará diretamente então, a parte financeira, tá? Então, quando que acontecem esses tipos de conflitos, né? Quando há grandes negociações em jogo, tá? Muitos interesses internacionais, interesses de grandes grupos econômicos, aí o conflito fica feio mesmo, tá? É briga de cachorro grande. Então, ele traz aqui um exemplo, né? Você quer vender a sua safra por um valor, mas o seu comprador só aceita pagar um valor inferior. Isso, obviamente, gera conflito. Mas aí você tem que entrar com aquela parte de apresentar o quê? Os benefícios, tá? Deu uma de vendedor. Diz que seu produto é mais caro, sim, mas apresenta lá todo o valor agregado que ele possui, né? Agrotóxicos orgânicos, né? Bio, agora eu esqueci o nome que dá. Que está produzindo lá agrotóxico natural, tá? Que a Embrapa está produzindo, melhoramento de semente por seleção genética sem a presença de transgênicos, tudo isso vai agregando valor ao seu produto. Esse tipo de situação, então, pode aí se arrastar por um longo tempo. E aí gera dor de cabeça para ambos os lados quando ninguém chega a um consenso quanto ao valor a ser pago pelo produto, né? Então, esses aqui são apenas alguns dos principais fatores, tá, gente? Que podem aí gerar embates que atrapalham o andamento do seu agro. Então, muitas vezes essas situações elas podem até parecer que bobas, né? Isso aí não é nada não. Só que elas acontecem com tanta frequência que elas interferem diretamente aí no cotidiano do seu negócio, tá? Então você tem que melhorar isso aí, essa gestão aí, segurar os talentos que você tem, criar programas de segurar mesmo a pessoa, né? Através aí pode colocar níveis, né? De desenvolvimento, níveis de crescimento dentro da carreira, dentro da sua propriedade, porque isso aí vai estimular as pessoas, né, a trabalharem com mais afinco e ficarem menos ligadas nessa questão aí de entrar em conflito com outras pessoas por causa de dinheiro, de status, né, enfim, e de muitas outras coisas, tá? Gente, estou aqui caindo de sono, mas vamos aqui, perdão, vamos aqui para eita, gente, eu já me perdi aqui, calma aí. Mantenha o diálogo, tá? Não. Gente, estranho. Ah, tá.
Falei dos motivos comerciais, né, dos conflitos. Agora nós vamos ver aqui como realizar, né, a gestão de conflitos nas empresas. Então, passei aqui para vocês quais os principais fatores que causam conflitos, né, nas empresas do agronegócio. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como realizar a gestão desses conflitos nas empresas, tá? Então, juntando, primeiro foram 5 pontos, não. Agora que são mesmo as 10 dicas, tá? Primeiro nós falamos aí os possíveis conflitos que acontecem. Então, gente, agora tá aqui, né? Muitas pessoas nem sabem por onde começar, como gerir esses conflitos, né? Porque a pessoa acha que se favorecer um lado vai prejudicar o outro, né? E na verdade todos vão perder alguma coisa, mas também tem que sair ganhando igualmente, tá? Os ganhos têm que ser repartidos aí entre todos. É preciso que se chegue a um consenso. Então, tem aqui 10 dicas, tá? Para acabar com essas divergências e melhorar o relacionamento aí entre os colaboradores, os funcionários e a produtividade também do seu negócio, tá? Então, primeiro ponto aqui, deixa eu ver o aquecimento, acho que dá. Crie um time de líderes capacitados. Então, gente, o que é isso? Você precisa investir, né, no conhecimento técnico, em cursos de capacitação, alfabetização, né, dos seus profissionais, tá? Você precisa contar com outras pessoas para que não haja conflitos no seu negócio, tá? Porque são muitos setores envolvidos, muitas pessoas. Ah, mas o meu é familiar. Seus familiares, então, tá? Independente do tamanho, é preciso que a gente saiba gerir esses conflitos. Nossa, cansada aqui. Trabalhando o dia inteiro. Então, gente, tudo isso aí vocês vão conseguir, né? Esse time de líderes aí, por meio de uma liderança forte que você precisa exercer, tá? Você precisa conhecer os seus colaboradores, os pontos fortes e fracos deles, onde eles enxergam oportunidades, onde eles têm deficiência, para saber cada ponto que você vai colocar cada um deles, tá? Então, muitas divergências aí, elas não vão ser resolvidas, tá? Justamente porque quem tenta resolver não conhece a equipe. Então, para de ficar investindo em consultorias que não conhecem a equipe. Você precisa contar com pessoas que estejam aí, que verifiquem como é o trabalho, que conheçam as pessoas, tá? Para que aí possa formular aí um planejamento, uma estratégia de ação sobre os recursos humanos dos quais você dispõe, tá? Aí tá aqui escrito, né, que a partir do momento que você conhece os pontos fracos e fortes dos outros, fica mais fácil de achar uma solução, com certeza. Você sabe exatamente onde colocar aquele funcionário, onde ele vai ser eficiente, tá? Aí, ponto 2. Pratique sempre a empatia, certo? Então, se coloque no lugar do seu funcionário e tente entender, né, por que ele está agindo de uma determinada forma e não da forma que você gostaria, tá? Tente entender as necessidades, os pontos de vista, os valores, a cultura que ele traz, tá? Essa daí também é uma dica fortíssima para você gerir os conflitos. Tem até um exercício bem interessante de ser feito, né? Que você pode tirar um dia
para fazer o trabalho daquela pessoa. Acho que isso aí vem dos americanos, né? Então, você quer saber como é que eu trabalho lá de um vaqueiro? Tira um dia e fica no lugar dele e deixa ele ficar no seu, tá? Que aí a gente consegue aumentar essa empatia, entendendo os desafios, né, do outro, entendendo tudo que a outra pessoa tem que fazer, os dramas pelos quais ela passa, né? Não é só a parte boa ali não, tá? Então, aqui seguindo, né, quando a gente conhece, por exemplo, o trabalho e esforço de quem trabalha ali diretamente na lida, fica mais fácil entender, né, o que a pessoa está querendo, as demandas que ela fala, não, tá demais, tem que reduzir o horário, tem que aumentar o tempo de almoço, né? A gente passa a entender a situação do outro. Além disso, quando os colaboradores sentem que seus líderes, né, eles estão tentando se colocar no lugar deles, o ambiente fica mais harmonioso. E lá o nosso chefe, a nossa chefe, o nosso gestor, a nossa gestora está fazendo o que eu faço, né? Então cria aí um ambiente de afetividade, de amizade, de harmonia, porque você se põe como eles, né? Você passa ali a se colocar, a estar, né, a se comunicar no mesmo nível no qual eles estão, tá? Então isso também dá aí uma levantada no ego, uma valorização, né? Então, um outro motivo aí também para que você pratique a empatia, né? Se colocar na posição do outro e entender quais são as suas necessidades, os seus anseios e os seus valores, é que você pode passar isso, né? Esses valores aí de amizade, de carinho, de respeito, honestidade para os seus funcionários, tá? Então, faça-os, né, entender como que é importante que cada um tente entender a posição do outro, porque que a pessoa está agindo de uma determinada forma e não de outra, tá? Então, durante um conflito, as pessoas acabam se tornando o quê? Mais amistosas, né? Mais compreensivas. E todos acabam ficando satisfeitos, né? Ainda que não 100%, mas o importante é chegar a um consenso que agrade a todos. 100% não vai agradar ninguém, tá? Trate os conflitos com racionalidade, para de ficar naquela emotividade. Ah, tadinho, porque ele tá doente. Tadinho, porque ela... Ah, não, eu odeio, porque fulano fez isso ontem à noite e largou a louça suja na cozinha. Não, gente, para de lavar roupa suja na rua, né? Jamais deixe que as emoções tomem conta aí das suas decisões, tá? Porque esse é um erro muito comum, a gente acaba, né, instintivamente deixando o lado Nelore aflorar, tá? E isso aí acaba potencializando ainda mais o conflito, né? Então, mantenha-se sempre racional, certo? Para que você consiga avaliar aí a situação de uma maneira clara. Com as emoções à flor da pele, ninguém consegue pensar. Então, sai, bebe um copo d'água, vai pescar, depois você volta e resolve. Ouve uma musiquinha, vai orar, meditar, conversa com Deus, depois você volta. Então, você também nunca pode se omitir, tá? Quando existe aí uma divergência, você não pode fingir que não tá vendo nada, porque quem cala consente. Então, você tem que estar presente aí em todos os momentos, ainda que seja sucessão familiar, é doloroso, né? Mas tem que estar todo mundo presente, tá? Quarto ponto aí. Mantenha sempre o canal do diálogo aberto, né? Seja acessível. Então, nós não falamos lá das falhas de comunicação, que geram muitos conflitos. A gente nunca sabe, né? Fulano disse isso, o outro disse aquilo, você não tem nada anotado, não põe nada ali em um checklist, né?
é para você ir marcando, riscando o que foi feito, o que não foi feito. Você não trabalha com automatização, não trabalha com softwares aí, aplicativos, né? Então fica um pouco difícil, né? Aí fica o me disse, fulano fez isso, não fez, não fez, e a supervisão, né? Então, uma dica aí para vocês é manter sempre esse canal do diálogo, né, aberto com todos os funcionários. Então, se você tem 100 funcionários e tem 80 funcionários falando que alguém lá, que o capataz é problemático, as chances dele ser problemático são muito grandes, né? Porque 80 pessoas falarem a mesma coisa é uma situação meio grave, né? Então, gente, mais do que o diálogo, né, você também precisa incentivar que as pessoas se comuniquem, se falem entre si, né? Porque imagina, tem lá um animal perdido e aí o boiadeiro não comunica, né, pro gestor. Aí daqui a pouco sumiram 10, aí depois eu falo. Tem que haver uma comunicação para a gente saber o que pode estar acontecendo, certo? Então, de maneira que todos saibam, né, quais são as suas funções, o que está acontecendo, se está tudo andando ali corretamente, né? O cronograma está sendo seguido, os insumos estão sendo utilizados na medida correta, todas as outras questões aí que envolvem a rotina estão em dia, né? Os licenciamentos, outorga de recursos hídricos, tem que ver se está tudo em dia, tá? E aí, além disso, há de se estimular aí o diálogo, né? Para desenvolver o que? Entre os funcionários aí, a habilidade deles lidarem com as próprias divergências, né? Parar com aquele negócio de fulano fez isso, seu cara de mamão, vou falar para mamãe e para papai, né? Tem que saber resolver aí os problemas na hora que eles surgem. Porque se for um caso de delegação de função enquanto você estiver fora, você foi aí fechar um negócio e passou uma semana fora. Aí houve uma briga, um conflito lá dentro da propriedade, e aí? Aí o supervisor não sabe o que fazer, o gestor também está enrolado, aí fica lá a técnica perdida e o seu negócio para durante uma semana, tá? Então, muitas situações aí, elas podem ser resolvidas entre os próprios funcionários. Então, é importante. Por que a liderança é importante? Porque você não fica mandando, você delega funções, né? Então, os seus funcionários, eles aprendem a ter o quê? Eles aprendem a ter autonomia e aprendem a resolver os problemas, encontrar as soluções, sem ficar dependentes da presença de um chefe, tá? Claro que eles têm que seguir os protocolos, mas se tiver que tomar a decisão rápida ali, ele tem autonomia para falar, não, eu não vou ficar esperando pelo meu gestor, isso aqui eu mesmo posso resolver, tá? Agora, se você quiser criar um leque de opções do que eles podem e não podem fazer na sua presença ou na sua ausência, você pode criar também, tá? Então, se sumirem até 10 cabeças, né? Aí de animais, de gado, eu não quero que saia para procurar. Se sumir 20, não precisa comunicar ao capataz. Você tá lá tocando a boiada, pode colocar alguém para procurar. Esse tipo de coisa, tá? Delegar aí funções, né? E dar autonomia dentro de um certo limite para os seus funcionários. Quinto ponto aqui. Saiba avaliar qual o tipo de conflito que você tem em mãos, tá? Então, é um ponto aqui bem interessante, que muitos empreendedores ali, eles acham que os conflitos são o quê? Problemas, tá? No entanto, a gente sabe que o problema é a solução, não é isso? Não é clichê não, isso é verdade mesmo, tá? No entanto, vários deles aí podem ser, aí o que eu acabei de falar, tá? Os problemas, eles podem ser construtivos, tá? Dentro da sua empresa, porque vai te abrir um leque de possibilidades grandes de atuação, né?
Lembra do problema aí dos embargos? A subsídio, né, do governo para o nosso agro. Olha como é que 20, 30, 40 anos isso foi bom, né? Porque a gente acabou tendo autonomia de desenvolver aí as pesquisas, né? Sejam elas dentro de instituições de pesquisa mesmo, ou dentro da própria propriedade de uma forma empírica, por observação, mas nós acabamos nos tornando uma potência. Então, o problema foi a solução, tá? Então, gente, ele dá um exemplo aqui, né, de um colaborador que questiona que um determinado processo está atrasando as demais operações. Aí, pode estar revelando, né, um ponto que precisa ser melhorado. Então, se está falando aí que tem uma parte aí, tá atrasando aqui abastecer o posto dos animais. Então, gente, tem alguma coisa aí na logística, né, que está ruim e precisa ser melhorada, tá? Então, com base nessas divergências, a gente consegue implantar novas ações aí, otimizando os processos, né, e deixando todos muito felizes, principalmente o a produtora rural. Agora tá esquentando. Daqui a pouco ele apaga. 6º ponto aqui. Atue imediatamente. Então, um dos principais erros, né, dentro da gestão de conflitos é quando os líderes identificam os problemas, tá? E deixa para depois. Não, depois eu resolvo. É para ser resolvido agora. Deixar para depois, surge outro problema, surge mais outro problema, isso vira uma bola de neve, tá? Depois, para você resolver 10 problemas pequenininhos que viram um problemão de uma vez só, com várias etapas, fica bem mais complicado. Então, envolve mais pessoas, né? Mais processos. Então, gente, a gente tem que ir consertando a casa de acordo com que as coisas vão, né, quebrando. Porque se a gente deixar quebrar tudo para consertar, além de ficar um valor altíssimo, né, pode ser que a gente não consiga ter essa possibilidade, né? Então vai danificar tanto que você vai ter que acabar desfazendo. Então, gente, seguindo aqui, deixar para depois, né? Pode aumentar ainda mais o problema, como eu já falei, e atrasar os processos aí e operações dentro do seu agro, né? Imagina uma casa que começa a quebrar máquinas de lavar, aí você deixa para lá, aí quebra o fogão, a geladeira, daqui a pouco você vai fazer o que na sua casa? Aí cai o telhado, ela perde a sua função, né? Então, isso tudo sem contar com essa falta aí de preocupação, né? Pode fazer com que os funcionários achem o quê? Não tem apoio mesmo para melhorar, para consertar isso aqui, então eles perdem a motivação e passam a ficar relaxados, tá? Eles passam a acreditar que não tem apoio nem qualquer auxílio dos gestores para solucionar a questão. E aí eles falam, então se o dono que é dono não está se preocupando, eu que vou me preocupar? Por melhor que a pessoa seja, ela vai largar para lá, tá? Então vamos aqui para o nosso 7º ponto. Não imponha suas decisões, tá? Ache uma solução de maneira conjunta. Não mande, não seja chefe, seja líder, tá? Porque a partir do momento que a gente dá autonomia para uma pessoa decidir trazer ali soluções, a gente aumenta, né? Aí o nosso, não vou dizer networking, mas a gente aumenta a chance de ter mais insights, mais ideias, aquela tempestade de ideias, né? Porque uma pessoa sempre traz aí uma visão, uma mentalidade diferente que pode ajudar a gente na resolução de problemas, né? Cadê a caixinha aí de sugestões, críticas e elogios? Isso não é à toa, né? Então, gente,
Outra dica aí para que você consiga melhorar essa parte de conflitos é sempre buscar criar soluções de maneira conjunta, tá? Duas cabeças pensam melhor que uma e muitas juntas pensam melhor ainda. Então, não imponha suas decisões. Leve em conta todo o cenário, né? Leve em conta o que as pessoas que estão ali de fato exercendo as suas atividades, os feedbacks que elas estão trazendo até você, tá? Considere ali as opiniões de quem está diretamente ligado, né? A cada setor, a cada cenário ali da produção, tá? Isso, além de gerar, né, quando você impõe ali uma decisão, além de ser uma atitude muito autoritária, né, ditatorial, ela gera uma imagem negativa, tá? Por parte aí dos seus colaboradores. Passa até uma ideia de arrogância, né? E insegurança. Então, gente, você ainda corre o risco que eles te boicotem. Ah, esse safado quer que faça assim? Ah, é assim que essa mulher trata a gente? E vão boicotar aí o seu negócio, vão atrapalhar o andamento de tudo, tá? Porque as emoções, né, afloram. Oitavo ponto, tá? Sempre trabalhe com feedbacks. O que é isso? Fez um processo ali, aconteceu um processo, tem lá a pessoa que é responsável, então, pela logística, pela distribuição de insumos, de materiais na propriedade, né? Abastecimento dos custos de bebedouros. Faz um feedback. Como é que foi, fulano? Faz lá um checklist de procedimentos. Correu tudo bem? Tem algum problema? Detectou alguma rachadura? Se for um açude, como é que está a qualidade da água? Está barrenta? Está transparente? Tudo precisa ter um feedback, porque a gente não consegue melhorar nada que a gente não anote, né? O que está acontecendo e tenha um feedback do que está acontecendo depois da intervenção de alguém, né? Então, tá sendo abastecido, lavado os bebedouros? Sim, mas cadê o feedback? Tá tudo bem lá? Tá precisando de alguma coisa? Tem algum quebrado? Tem alguma coisa, né? Tem que saber para a gente ter aí um retorno. Como é que a gente vai melhorar uma aula, por exemplo? Se o aluno não dá o retorno e fala, professor, não estou entendendo o que o senhor está falando, né? Tudo precisa de um retorno, de um feedback. Então, gente, além de você receber, né, esse feedback, você tem que dar o feedback para os seus funcionários. Se está satisfeito, se está indo pelo caminho certo ou não, né? Assim você evita o quê? O mesmo embate aí, as divergências, né? Que, eu faço assim, fulano faz assado. Não. Tendo feedback, já sabe qual o melhor processo, o que fica melhor, né? De ser feito de determinada forma ou outra. Então, a gente acaba criando um canal muito eficiente de comunicação, né? Olha o feedback. Eu falo com vocês e vocês respondem de alguma forma, né? Curtindo, comentando, falando, muito bom, entendi, ou não entendi. Tudo precisa de um retorno para que a comunicação seja aí de fato eficiente, né? Seguindo aqui. Aí ele dá um exemplo, tá? Agora o exemplo é dele. Se os funcionários estavam descontentes com o maquinário e você resolveu renovar tudinho, procure avaliar se essas novas máquinas realmente estão ajudando eles, tá? Se elas são suficientes, atendem às demandas. O que é isso? É uma comunicação eficiente, né? Você mudou, de repente, porque eles pediram ou porque surgiu uma oportunidade de melhora ali, né, do seu negócio. Então, uma forma de comunicação. Mas isso tem que retornar. Tá sendo bom mesmo? Melhorou mesmo? Você não tá ali na lida, né? Tem que perguntar para quem tá diretamente ali, tá? Número 9 aqui. Não se acomode, tá?
Não se acomode. Um erro aqui de muitas pessoas que empreendem, né? É se acomodar com uma determinada situação, seja ela benéfica, né? Ou seja ela ruim, tá? No caso de ser benéfica, se a sua propriedade está indo tudo bem, você relaxa, né? Então não quer mais feedback, tá tudo bem mesmo, deixa pra lá. Gente, tá tudo bem porque você está controlando. Uma casa está limpa porque as pessoas constantemente limpam. Se passar uma semana sem limpar, você vai ver que aquilo ali não se sustenta sozinho, né? E da mesma forma aqui também, no caso de divergências, né? Se você for deixando as brigas, as briguinhas, as birrinhas que parecem engraçadinhas, daqui a pouco vai se tornar uma situação insustentável, tá? De convivência, de trabalho e de produtividade. Então, ao invés de você ficar aí buscando soluções, né, para os conflitos, o que você fica fazendo? Vocês aceitam e vão deixando, tá? Vai deixando, vai deixando. Enquanto tá lucrando, vai deixando, tá? Resolva isso o mais rápido possível, tá? Porque assim você vai evitar o quê? O que eu já falei lá na frente. Vai evitar uma bola de neve. E daqui a pouco, uma outra pessoa, né, se ressente, aí fica do lado do amigo. Você não pode fazer isso com o meu amigo. Aí já vem um amigo do outro. Não, vocês dois estão errados. Daqui a pouco a coisa toma proporções assim gigantescas, tá? E no fim das contas, daqui a pouco ninguém sabe mais o que está brigando. Então, quando esse tipo de situação começa a acontecer, isso atrapalha demais a produtividade, tá? As pessoas, ao invés de trabalhar, vão ficar de birrinha, de briguinha. Isso cria um ambiente nada saudável aí de trabalho. E não é só no campo, não, que eu já passei por isso em escolas, em empresas, tá? Onde eu trabalhei, empresas públicas. Então, o negócio fica ali insuportável a ponto de ter que demitir pessoas, trocar de função, né? Mandar para outra unidade, tá? Transferir, tudo por conta de conflitos, e muitas vezes conflitos pessoais e por causa de dinheiro, tá? Então vamos aqui para o nosso último ponto para a gente encerrar. Eu tô falando estranho, né? Porque a boca já tá até colando, gente, de tanto que eu falo. Último ponto aqui utilize ferramentas que te auxiliem nesse gerenciamento. Então, hoje a gente já tem muitas aí plataformas digitais que agilizam muito, né, o processo. Então, eles têm aqueles sistemas de macro que você joga os dados e eles já convertem ali através de equações, né, programações de computador, já te converte ali em dados reais, o que você está precisando. Vários aplicativos, programas aí para celulares que te auxiliam, né, na gestão do seu negócio. Então, gente, é muito difícil você conseguir escutar, né, todas as pessoas, todos os dias que trabalham para você, atender aí todas as demandas, todos os pedidos, né? Então, para que isso não acabe se transformando aí em mais conflitos ou até mesmo gerar problemas graves aí dentro do seu negócio, utilize ferramentas que te auxiliem no gerenciamento dessas questões. Então coloca lá, lembra da caixinha de sugestões? Faz uma enquete, coloca, não sei, um computador, alguma coisa à disposição dos funcionários, numa região onde eles possam ir lá e dar a opinião deles, dar o feedback deles, e aí tudo isso fica armazenado, né, num arquivo aí digital que você vai poder consultar, imprimir, saber o que está acontecendo, tá? Mesmo sendo pequeno, dá para fazer isso. Deixa um laptop lá amarrado com corrente aí no local onde os funcionários tenham acesso ali
a formulários do tipo Google Docs, né, que é de graça. E põe lá, você está satisfeito com o trabalho? Sim, não. O que você acha que precisa melhorar? A qualidade da comida da cantina? Sim, não. Você exerce que função? Eu sou o responsável aqui pela compra de suplementos alimentícios aí dos animais. Tá, então você está satisfeito com a qualidade dos produtos que o fornecedor tem trazido? Sim, não. Por quê? O que ele tem te apresentado, né, como resultados aí a médio e longo prazo, tal, vai colocando, porque através disso tudo você consegue controlar melhor. Mas pode estar mentindo. Mas aí a mentira pode até, né, acontecer. Mas aí contra evidências não há como é que eu vou falar aqui, argumentos, né? Então mais cedo ou mais tarde a mentira acaba aparecendo. Então se ele põe lá que os bois tiveram uma engorda considerável e você sabe que aquilo ali, né, aquelas arrobas são suficientes por cabeça, né, de tapar todas as costelas do animal, e você chega lá e vai fazer uma vistoria lá no pasto, né, e verifica que os animais estão com 2, 3 costelas aparecendo, você sabe que aquele dado ali está sendo fraudado, né? Então, gente, aqui o artigo, para a gente terminar, ele fala que se você implantar um software integrado, tá? Onde todos sabem exatamente qual o cronograma ali a ser seguido, então todo mundo está vendo ali quem é responsável por cada área. Mas eu não tenho como pagar o software, gente. Então, cria arquivos de PDF, de Word, né? E depois passa para o PDF para ninguém editar. E coloca lá, cronograma. Aí põe lá, né, no desktop, na parte de área de trabalho. Consulte aqui funcionário, né? Consulte aqui, clique aqui para ver quem é responsável por cada área. Então ele vai clicar, vai abrir o arquivo PDF e vai ver quem é o funcionário responsável por cada área e função dentro da propriedade. Se não puder investir em programa, vai por aí, tá? E depois você vai aperfeiçoando. Não tem como deixar o computador disponível para eles. Imprime um papel e deixa lá como era antigamente, tá? Coloca no mural, né? Um muralzinho aí da propriedade, preferencialmente na cantina, que todo mundo vai comer, né? E vai parar para dar uma lidinha ali, né? Quando estiver na fila alguma coisa, vai parar e dar aquela lida, né? Em quem faz o que, né? Então, gente, se você fizer esse tipo de coisa, né? Organizar da forma que é possível para o seu tamanho, o tamanho do seu negócio, dificilmente você vai ter problemas aí com erros de informações, de dados, tá? Aí são apenas algumas dicas que eu trouxe hoje para vocês, que pode colocar em prática aí dentro do seu empreendimento rural para você sair do vermelho, ou então para você melhorar ainda mais a sua margem de lucro, tá? Seja aí no campo ou nos setores, quem está na parte de indústria, né? Ou na parte de administração, de gestão de conflitos aí, tá? Por quê? Porque essa gestão, ela é fundamental, tá? Ela vai te proporcionar um espaço de trabalho mais saudável aí para todos. E a máquina, ela pode até fazer, né, o serviço, né, majoritário, mas alguém tem que controlar a máquina, né? É inteligência artificial, mas por trás disso tudo tem o quê? Tem o ser humano, tá? Então valorize os seus recursos humanos, seja ele um apenas ou centenas, tá? Milhares. A gente precisa valorizar para fazer o negócio girar. Então, tenham todos aí um excelente dia, né? E amanhã a gente se vê com mais 3 lives, tá? Então, 3 não, minto, 4 lives, são as nossas últimas lives, tá? Que serão a 28ª, 29ª, 30ª, 31ª. Então, aí, os motivos pessoais de disputas por gestão, tá? As divergências em modos de trabalho diferentes,
dicas de gestão de conflitos para as empresas e de novo, gente, e influência aí do veganismo no setor agroalimentar para a gente encerrar, né, o mês do AgroEtec. Então, até amanhã, até breve e fiquem todos com Deus.